Meu nome é Fausto Arruda Botelho, sócio da Constop Consultoria e também sou diretor-geral da Enfoque Informações Financeiras, cujo software nós vamos estar usando para ver os mercados em tempo real hoje também. Então, quero agradecer o interesse de vocês de conhecer o nosso método que desenvolvemos ao longo dos últimos 6 anos. O método, acho que a principal característica dele é o fato de ele ser muito simples. Ele é muito simples e até porque ele é composto de apenas 2 itens, basicamente. Em primeiro lugar, o método é composto, minha gente, de item 1. Você opera com as chances a seu favor. E item 2, controle de risco. Um rígido controle de risco, para que você pense sempre primeiro em preservar o seu capital. Operar com as chances a favor e controle de risco. Eu vou, a partir de agora, estar mostrando para vocês o que compreende o primeiro item, que é operar com as chances a seu favor. E depois eu vou especificar exatamente os 2 controles de risco básicos que nós temos no método Constop, que são o controle de risco por mês e o mais importante de tudo, controle de risco por cada operação que você faz. Controle de risco por operação. Você vai controlar o risco de cada operação que você faz. Muito bem. Começando então com o item 1, que é operar com as chances a favor, nós fazemos isso de 3 maneiras. Primeiro, nós operamos com as chances a favor com análise. No nosso caso, nós temos como especialidade a análise técnica, então nós usamos a análise técnica. Então essa é a primeira maneira com que a gente consegue trazer as chances a nosso favor. A segunda maneira é através do processo de escolher as suas operações. Escolher as suas operações no que tange ao fator lucro-prejuízo, que eu vou falar a seguir para vocês. E, finalmente, nós trazemos as chances a nosso favor com uma estratégia de melhorar os nossos stops, da qual eu vou falar também. No que tange ao fator, ao segundo item, que é escolher as suas operações, na verdade, nós escolhemos no que tange ao fator lucro-prejuízo. Nós queremos operações cujo fator lucro-prejuízo não seja favorável. E o que é o fator lucro-prejuízo? Ora, ele é simplesmente o potencial de lucro de uma operação sobre o potencial de prejuízo. É a gente saber qual é a relação entre o potencial de lucro de uma operação e o potencial de prejuízo. E a nossa ideia é que essa relação tem que ser muito favorável. O potencial de lucro tem que ser igual ou maior a 4 vezes o potencial de prejuízo. O potencial de lucro tem que ser pelo menos 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo. E como é que a gente efetivamente calcula o potencial de lucro? Ou como é que a gente visualiza qual é o potencial de lucro e qual é o potencial de prejuízo antes de começar uma operação? Dessa maneira aqui, ó, a gente, antes de começar a operar, então, digamos que a gente vai comprar nesse nível. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é onde vai estar o nosso stop. O stop, para quem não sabe, é uma ordem que a gente coloca na corretora, já no sistema da corretora, e que tem instruções. Essa ordem leva instruções para que, se eventualmente os preços caírem ao invés de subirem e atingirem determinado nível, atingir um nível significa sair negócio nesse nível, que é o nível de gatilho da ordem de stop. Então, se sair negócio nesse nível, a ordem é automaticamente acionada e liquida a nossa posição. Essa é a ordem de stop. Então, antes de iniciar uma posição, nós que operamos na linha de proteger as nossas posições, eu já vou falar disso para vocês em um minutinho, as 2 maneiras de se operar nos mercados, né? Então, antes de comprar, a gente deve pensar em colocar um stop. E a gente, então,
coloca o stop e coloca o objetivo e vê onde está o nosso objetivo. Vejam, quem define onde está o stop e onde está o objetivo é a análise técnica. Então, isso é mais uma razão para a gente ter bem presente os conhecimentos da análise técnica. Muito bem, a distância entre o preço de compra e o stop é o nosso potencial de prejuízo. E a distância do preço de compra e o objetivo é o nosso potencial de lucro. Então, a ideia é que esse segmento seja pelo menos 4 vezes maior do que esse outro segmento. À medida que a gente só pega posições com potencial de lucro 4 vezes maior do que o potencial de prejuízo, a gente está trazendo em muito as chances a nosso favor. Então, finalmente a gente traz as chances a nosso favor através da estratégia de melhorar os stops. Essa estratégia é muito simples, muitos de vocês talvez já a conheçam, provavelmente já conheçam essa estratégia. Mas nós aperfeiçoamos, eu acho, e consolidamos e sintetizamos essa estratégia e tornamos ela um processo que poderia ser, normalmente é um pouco subjetivo, nós tornamos esse processo mais substantivo, com algumas regras muito claras que eu vou estar passando a vocês também. Mas o processo é basicamente o seguinte: digamos que a gente compre uma posição no mercado de ações, por exemplo, quando os preços rompem o nível definido por esses 3 topos aqui, que em análise técnica nós chamamos de nível de resistência. Então vamos imaginar que a gente assuma uma posição de compra aqui e, olhando o gráfico, que é o que nos auxilia a saber aonde nós vamos limitar o nosso risco, a gente vê que o mercado, quando caiu nos últimos tempos, ele cai e segura nesse nível aqui. Deixou um fundo, outro fundo e outro fundo. Esse nível, em análise técnica, nós chamamos de nível de suporte e, portanto, em função disso, a gente entende que compramos porque o mercado deve subir, mas se o mercado começar a cair, a gente se permite estar errado até esse nível onde anteriormente os preços subiram. E é exatamente abaixo desse nível que a gente põe a nossa ordem de stop. Dentro da ideia de que se os preços caírem e vierem abaixo desse nível, então nós estávamos errados nessa nossa avaliação que ia subir, e aí essa ordem liquida a nossa posição. Mas o que acontece é que o mercado, ao invés de... ele não faz isso, ele vai a nosso favor. Ele eventualmente cai um pouco depois da nossa posição de compra e volta a subir. Então, nessa hora, a gente passa a ter condições de tirar o stop daqui e colocar num nível um pouco mais alto. E assim a gente vai subindo o stop. Cada vez que a gente faz isso, a gente vai diminuindo o risco. O risco era inicialmente entre o preço de compra, o potencial de risco era entre o preço de compra e aqui onde está o stop. À medida que a gente tira o stop daqui e coloca o stop aqui, a gente diminui o risco, aqui nesse caso, para quase 50%, né, do risco original. E, eventualmente, o mercado continua indo a nosso favor e, finalmente, a gente tem condições de tirar o stop desse ponto e passar o stop para esse ponto, que já é mais alto do que o nosso preço de compra. E, nesse momento, nós dizemos que a posição entra no seu momento mágico. O momento mágico é uma situação após o que, depois do momento mágico, a gente está no mercado de risco, sem risco. E essa é uma situação muito interessante. Você está no mercado que é de risco, sem risco, é realmente muito interessante. E você está sem risco e, eventualmente, nós vamos ver em seguida, o fato de você não ter risco te dá condições de poder assumir risco com outras posições. E com isso você vai aumentando a sua participação no mercado, mas sempre mantendo o controle de risco, do qual nós então vamos falar agora. O item 2 do método, portanto, é o controle de risco. Controle de risco por mês e por operação. O controle de risco, primeiro sim, por que controle de risco? Isso é muito importante a gente comentar. Eu vou estar me desviando um pouco do método agora, vou filosofar aqui um pouco com vocês, porque é muito importante que você entenda esse conceito
porque você vai ser questionado quando estiver operando nos mercados a respeito de por que você vai liquidar uma posição, por exemplo. Tá? Mas nós vamos estar falando disso durante a explanação que eu vou estar fazendo a vocês. Então, por que nós temos que controlar o risco, tá certo? Que é o item 2 do método, controlar o risco por mês, qual é o máximo valor percentual do nosso capital que nós vamos estar perdendo por mês e qual é o máximo valor do nosso capital que nós vamos estar perdendo por operação. Muito bem, nós temos que controlar o risco porque, na verdade, existem duas maneiras de se operar nos mercados. A maneira A, que nós chamamos de comprar e segurar, e que o americano chama de buy and hold. Muito bem. Existe a segunda maneira de se operar nos mercados, que é defender as posições. Essas duas maneiras a gente poderia também traduzir como operar sem stop ou operar com stop. Vocês já sabem qual é a maneira que nós seguimos com o método, até porque o nome da nossa empresa é com stop. Com stop significa operar usando ordens de stop, usando a estratégia das ordens de stop. Muito bem. Quem vai atrás de comprar e segurar é porque acha que no longo prazo não tem erro. Ops, no longo prazo não tem erro? Eu tenho que ser a pessoa chata até, né, para dizer que infelizmente tem erro sim. E aqui eu mostro os erros que aconteceram, por exemplo, no mercado brasileiro de ações. Nós tivemos, por exemplo, um topo em 1971, o mercado caiu 12 anos, demorou 14 anos para voltar ao preço que estava. No plano cruzado, sim, em 71 o mercado caiu 81,3%. No plano cruzado, os preços caíram 88,7% e em 1,2 anos, demorou 7,7 anos para voltar ao topo de 1986. E por aí vai. Eu poderia me ater mais tempo para falar para vocês, descrever mais as grandes quedas que tiveram, o tempo que elas aconteceram aqui no Brasil, mas nós não temos esse tempo. E eu vou encurtar o caminho e mostrar para vocês um exemplo que é dramático, que é o exemplo do mercado japonês de ações. No mercado japonês, onde se calcula o chamado índice Nikkei, os preços tiveram um topo em 1990. Vamos imaginar que alguém tivesse comprado ações aqui em 1988 no Japão e fosse vender 20 anos depois, em 2008, minha gente. Ele teria vendido 70% mais barato. Então isso eu acho que é uma pá de cal aí na ideia de que no longo prazo não tem erro. No longo prazo tem erro sim, como isso mostra, né? 20 anos depois, 70% mais barato. E temos um outro exemplo que é também mais dramático, que é o mercado dos Estados Unidos. Mas antes disso, eu quero só rapidamente dizer a vocês que eu entendo que o vilão de que no mercado existe esse postulado que diz que no longo prazo não tem erro, eu acho que é o índice Dow Jones. Eu estou mostrando aqui um gráfico para vocês do índice Dow Jones desde 1913. Vejam, essa é a queda de 29. Isso aqui foi uma acumulação grande que os preços tiveram durante 16 anos, entre 1966 e 1982. E observem esse gráfico e vejam que para o americano que não tem a cultura de inflação que nós temos e que vê esse gráfico sem indexá-lo, sem extirpar a inflação desse período, então para o americano esse é um ativo que só sobe, não é? Mas isso não é verdade, porque nesse período nós tivemos essa inflação que montou 2.178%. Quando a gente aplica essa inflação, ou quando a gente extirpa essa inflação desse gráfico, vejam que essa acumulação de 16 anos, ela vira uma queda de proporções comparáveis a 1929 e muda completamente a perspectiva, né? E a gente tem uma noção muito mais clara de que não, o mercado não é
O mercado de ações nos Estados Unidos não é um ativo que só sobe, ele sobe e cai também. E nós tivemos duas grandes quedas nos Estados Unidos, que foram justamente em 1929 e 1966, e nós aqui na Constop entendemos que no longo prazo nós vamos ter mais uma queda, que essa nossa análise atual já vem sendo faz bastante tempo. Nós entendemos que essa alta atual, na verdade, é apenas uma correção que está havendo nesse processo, que vai ter continuidade com os preços caindo. Mas, enfim, essa é só a nossa análise de longo prazo. Mas aqui eu mostro a vocês que essa maneira de operar, ela tem erros, sim, né? Esse aqui é aquele outro exemplo que eu dizia que se alguém tivesse comprado próximo do topo em 1929 e fosse vender 50 anos depois, em 1979, ele também teria vendido 50% mais barato as suas ações, considerando-se a inflação. Muito bem, então comprar e segurar tem erro sim, caso o investidor precise do dinheiro em 5, 10, 20 anos. E, muito bem, então passamos à situação B, operar com stop, defender as posições. Então, operar com stop é ter um plano B. E por que nós temos que ter um plano B nas posições que nós fazemos no mercado de renda variável? Porque nós não podemos perder. Nós não podemos perder, mas operando com os mercados de risco, nós vamos perder, você vai perder. Agora, você só não pode perder muito. E a única maneira que você tem de garantir que você não vai perder muito é perdendo pouco. Você só está garantido de que não vai perder muito perdendo pouco. E quem consegue isso para você é a estratégia das ordens de stop. Muito bem. Então, essa é que é a ideia. Você não pode perder muito. E por que nós não podemos perder muito? Porque se você tem um capital de 100 e perde 10% desse capital, você cai para 90 e agora 10 é 11,11% de 90. Então é assim, se você perde 10, você precisa ganhar 11 apenas para voltar a ter o capital que você tinha. Se você perder 15% do seu capital, você vai precisar ganhar 17,65%. E se você perder 20, você vai ter que ganhar 1/4 do seu novo capital. 20 passa a ser 1/4 de 80, né? Apenas para voltar a ter seu capital. Minha gente, 1/4 do capital é o que o Warren Buffett, famoso investidor americano, ganha por ano. Então, se você perder 20% do seu capital, você tem que esperar um ano para apenas recuperar o que você perdeu. Isso é o que você deveria fazer, isso é o que as pessoas deveriam fazer, mas as pessoas não querem esperar um ano para recuperar, elas querem ir atrás de recuperar o mais rápido possível e acabam fazendo besteira e acabam eventualmente perdendo mais do que haviam perdido já. Eu sempre digo que o que quebra as pessoas nos mercados de risco não são as perdas que elas têm, é a tentativa de recuperação das perdas que elas têm que acaba quebrando as pessoas. Muito bem. E é lógico que a coisa fica bem pior, né? Porque se você evolui muito pior, se você perder 25% do seu capital, você passa a ter que ganhar 33,33, 1/3 do seu capital. Se você cair nessa faixa, lembre desse seminário e pare de operar. Porque quando as pessoas caem nessa faixa, elas são sérias candidatas a perder muito mais, uma porcentagem muito maior do seu capital do que recuperar esse capital, né? E só para terminar, se você perder 50%, aí você precisa ganhar 100% do seu capital. Muito bem. Então, é exatamente por isso que nós não podemos perder muito. E como é que a gente faz para perder pouco? É simples. Como é que a gente faz para ter pequenos prejuízos? A gente usa ordens de stop. E com o método com stop, a gente usa, na verdade, uma estratégia de colocação e acompanhamento e reposicionamento dessas ordens de stop. Muito bem, o que faz o stop? O stop limita o seu prejuízo, não é? Essa é a função básica do stop. O stop
limita o seu prejuízo. Eventualmente, nós vamos ver, ele também serve para garantir um lucro mínimo para a sua operação. Mas a função básica dele é limitar o seu prejuízo. Agora, a questão que se coloca é limitar o prejuízo a quanto? A, digamos, 10% do seu capital? Nem pensar. Nós não podemos fazer uma operação e perder 10%, porque se a gente faz 2 operações e perde 10%, a gente perde 20% e pronto, aí você já tem que ganhar 25%, então você não pode nem pensar nisso. Então essa é a questão principal, quanto arriscar em cada posição. E é exatamente aqui que entra o método com stop de operar nos mercados. Lembrando, operar com a chance a favor e controle de risco, né? Como a gente tem que definir quanto é que o stop, que risco que o stop está limitando, né? Como a gente tem que regular qual é o prejuízo que o stop limita, que não pode ser 10%, nem 5%, nem 3%, nem 2%. Então, nós usamos justamente um método para fazer esse cálculo para nós. É exatamente isso que o método com stop faz. Ele calcula o seu risco por operação. O risco por operação, vou mostrar a vocês, é função do tamanho da sua posição. Minha gente, vocês devem estar vendo aqui, no fundo, nós temos uma estante com livros de análise técnica, estratégias operacionais, investimento em bolsa, história dos investimentos em bolsa, enfim, todos esses livros falam muito sobre 2 variáveis. Eles falam sobre o que operar. O americano chama isso de stock picking, e tem a ver com análise fundamental, escolha das ações, tem mais a ver com análise fundamental, tem bastante a ver também com análise técnica. Mas então eles falam o que comprar, falam sobre o que comprar e falam muito também sobre quando comprar. Isso tem mais a ver com timing, com análise técnica, tem a ver também um pouco com análise fundamental. Mas é disso que a grande maioria desses livros fala na quase totalidade das suas páginas. Mas existe uma terceira variável que não é o que comprar, que não é quando comprar. Existe essa terceira variável que é quanto comprar. E quanto comprar tem ligação direta com o risco da sua posição. E o risco da sua posição tem ligação direta com o processo psicológico que toma conta de nós, de você, de mim, quando nós operamos nos mercados. O método com stop pretende fazer com que, com um controle de risco rigoroso, você tenha estabilidade no seu processo emocional. Você tenha o seu processo emocional estabilizado e fuja da situação natural que os mercados proporcionam, que é de uma bipolaridade. As pessoas têm riscos variados nas suas posições e eventualmente, eles têm, como resultado disso, eles têm momentos de grande euforia, quando tem grandes ganhos, e tem momentos de profunda depressão, quando tem prejuízo, né? Quem está no mercado já faz tempo, assim como eu posso dizer para vocês, eu já testemunhei na pele, em mim mesmo, essa situação de bipolaridade, e já testemunhei muitas coisas acontecendo com pessoas conhecidas, já vi enormes prejuízos acontecerem, acompanhei o acontecimento de enormes prejuízos e sei que o que é uma constante quando as pessoas perdem é que elas têm um descontrole emocional, elas têm um processo emocional completamente conturbado. À medida que a gente estabilize o risco, à medida que a gente põe um limite no risco máximo que a gente tem por posição, a gente consegue esse equilíbrio emocional que eu digo a vocês com muita convicção. O equilíbrio emocional, eu e muitos dos autores que estão lá naqueles livros também concordam com isso. O equilíbrio emocional
a parte emocional, a parte psicológica é 80%, é peso 8, minha gente. Existe um exame para ver se vocês vão ter sucesso, ou se nós vamos ter sucesso ou não no longo prazo. Ponto 8, peso 8 desse exame é o processo psicológico, a parte emocional. E peso 2 é o resto, é a análise, é o que comprar, quando comprar. Peso 8 é quanto comprar. O método gira em torno de calcular para você rapidamente o tamanho da sua posição. Muito bem, eu vou então acabar a explicação do método, oferecer para vocês agora a explicação do método. Então, é nessa hora que a gente entra com o método, quando a gente vê que a gente tem que controlar o risco para saber quanto de risco nós vamos ter em cada posição, né? O stop, a ordem de stop vai estar lá, porque nós estamos seguindo a linha de operar com stops, mas nós temos que saber qual é o tamanho da posição para que o stop, caso venha a ser acionado, faça com que o resultado da operação seja um prejuízo absolutamente controlado. Então, esse aqui é o ponto. E eu posso já adiantar para vocês que a gente, no método, parte do princípio que qual é o risco que a gente deve assumir em cada posição. Muito simples, o menor possível. Então eu vou mostrar agora a vocês como é que a gente chega ao risco do mês, máximo do mês, e o risco máximo de cada posição. Vamos lá. Muito bem, controle de risco por mês. O controle de risco por mês é função da meta anual de rentabilidade. Eu pergunto a você, o que você quer da bolsa? Pergunto aos meus alunos sempre, o que vocês querem? O que vocês querem da vida? Vocês estão aqui fazendo um curso de análise técnica, estratégias operacionais, estão aprendendo um método operacional. O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem da vida? O que vocês querem da bolsa? O que vocês querem do mercado de risco? E eu me adianto nas respostas e digo a eles o seguinte: a resposta do amador operando na bolsa é: eu quero ganhar dinheiro. A resposta do profissional é: eu quero uma taxa de rentabilidade, eu quero obter com o dinheiro que eu já tenho, com o capital que eu chamo aqui no mercado de capital, eu quero obter uma taxa de rentabilidade anual que seja maior, consideravelmente maior, do que a taxa de rentabilidade que a renda fixa me dá. Essa é a grande diferença. O amador quer ganhar dinheiro, o profissional quer uma taxa de rentabilidade. Quem vocês acham que ganha, que tem sucesso nos mercados? É lógico que é o profissional, né? Eu tenho que ser também o cara chato que diz a vocês, e digo aos meus alunos nos cursos, que nos mercados de risco, ou que o mercado de risco não é um local para se ganhar dinheiro. Infelizmente, sim, logicamente existem as pessoas que ganharam dinheiro, mas é um em milhares, minha gente. E certamente não vai ser eu, e provavelmente não vai ser você que vai ganhar rios de dinheiro, muito dinheiro com os mercados. Os mercados são um local para você trazer o dinheiro que você já ganhou, que a gente chama de capital, e tentar conseguir uma taxa de rentabilidade ao ano. Muito bem. O risco ao qual você vai se expor, essa é a nossa ideia do método Comstock, o risco ao qual você vai se expor é função do que você quer da vida, da sua expectativa de rentabilidade anual. Essa foi a sacada que nós tivemos e que faz com que esse processo de administração de risco tenha pé e cabeça, como a gente fala aqui, com o perdão do termo, né? Então, nós, na verdade, vinculamos o seu risco à sua expectativa de rentabilidade ao ano. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, o controle de risco por mês é função da meta anual de rentabilidade. Por exemplo, se a gente for atrás de uma meta anual de rentabilidade de 18% ao ano,
que é o que nós aqui na Constop almejamos com o processo de consultoria que nós damos para o fundo Constop. E por que 18% ao ano é descontado taxa de administração e taxa de performance, seria aproximadamente 150% do que a renda fixa fornece, né? Então essa é o que nós almejamos. Então estamos usando isso como exemplo, 18% ao ano. Se você vai atrás de 18% ao ano, é necessário que você ganhe 1,39% ao mês. Com 1,39% ao mês, você chega em 18% ao ano. 1,39% em janeiro, fevereiro, em dezembro você tem 18% ao ano. Muito bem. Pronto, está definido o nosso risco mensal. Se você quer ganhar 1,39% ao mês, se você precisa ganhar 1,39% para chegar nos 18%, ou seja, se você almeja 1,39% ao mês, quanto é que você vai arriscar por mês se você está pensando em ganhar 1,39%? Você quer ganhar 1,39% ao mês. Quanto é que você vai arriscar por mês? A nossa resposta é, no máximo, o mesmo tanto. E pronto, definimos o risco por mês. Se você vai atrás de 18% ao ano, isso significa 1,39% ao mês, você não vai perder mais do que 1,39% ao mês. Então, isso é o que você tem para arriscar. Vamos ver as implicações disso à medida que a gente começa a operar, né? Muito bem. Então, o risco por mês, nós definimos que é 1,39%. Rapidamente, metas de rentabilidade, se você está atrás de 10% ao ano, você precisa 0,8%. 20% ao ano, você precisa 1,53%. 30% ao ano, 2,21%. 100% ao ano, que é uma coisa absolutamente irreal, não é? Nenhum gestor, a não ser alguns muito poucos, se propõe a tentar ganhar 100% do seu capital em um ano. Mas, só para ilustrar, você precisaria ganhar 5,95 ao mês. Muito bem. Então, controle de risco por operações. Nós partimos de alguns princípios. Primeiro, a expectativa de rentabilidade é fixa em cada operação. Para chegarmos no risco que nós vamos ter em cada operação, nós partimos do pressuposto que a nossa rentabilidade, caso os preços cheguem no objetivo da operação, é fixa. Lembrem-se que antes de cada operação a gente define se a gente vai comprar aqui, stop e objetivo. Então a ideia é que se os preços chegam no objetivo, por princípio a gente quer ganhar um valor fixo. Por quê? Porque é exatamente dessa maneira, fazendo essa engenharia reversa, a gente sai de quanto a gente quer ganhar e aí a gente chega em qual é o risco da operação. E quanto nós queremos ganhar por operação? É muito simples, os mesmos 1,39. Ora, nós precisamos ganhar 1,39 para atingir a nossa meta de rentabilidade anual. Vamos arriscar no máximo 1,39 por mês. Isso define o risco do mês. E o risco de cada operação? Para saber o risco de cada operação, a gente parte do princípio de quanto nós queremos ganhar se o preço atingir o objetivo. E a resposta é 1,39. Exatamente o que nós precisamos ganhar por mês para atingir a rentabilidade anual é o que nós vamos querer ganhar. Se você fixa o que você quer ganhar, fica muito simples você calcular qual é o risco que você precisa ter. Essa é a ideia toda em cima do controle de risco por operação. Se você quer ganhar, então, a expectativa de risco por mês é 1,39. Para ganhar 1,39, quanto é que nós precisamos arriscar por mês? 1,39 dividido no mínimo por 4. Ora, por que por 4? Porque se eu quero ganhar 1,39 no objetivo, qual o risco que eu tenho que ter do preço de compra até o estoque? Qual é o meu potencial de risco?
Ora, se eu só pego, só aceito posições cujo fator lucro-prejuízo, o que nós chamamos de FLP, fator lucro-prejuízo, vou comprar aqui, o lucro é do meu preço de compra até o objetivo, o potencial de prejuízo é do meu preço de compra até o stop. Então, se eu quero ganhar 1,39 aqui, quanto é que eu preciso arriscar aqui? Ora, se esse processo é no mínimo 4:1, então eu vou dividir 1,39 no mínimo por 4, que vai me dar no máximo 0,35. E essa é a ideia, então. É daí que sai o controle de risco por cada operação. 1,39 dividido por 4, que vai dar 0,35% do capital total que nós temos operando nos mercados de risco. Minha gente, operando dessa maneira, arriscando apenas 0,35% do seu capital em cada operação, você tem estabilidade emocional, você tem o seu processo psicológico absolutamente estável e não tem susto, você não vai perder nunca mais. É lógico que existem casos de força maior, o mercado um dia acontece uma catástrofe, abre com um gap para baixo, dá um pulo para baixo, que sai uma notícia ruim de noite e você então pode perder o dobro disso, foi uma catástrofe e você perdeu 0,7% do seu capital. Também não mata, não vai quebrar ninguém, não vai... lógico que... E isso é uma calamidade, porque precisaria ser uma coisa assim, completamente extraordinária, porque se abrir com um pequeno gap, em vez de você perder 0,35, você vai perder 0,37, 0,38, 0,4, né? Isso é o que vai acontecer. Então, e é assim, o método é isso. Eu já falei tudo que existe do método. É lógico que existem algumas nuances. Quais são essas nuances? Bem, muito bem. Como é que a gente faz para perder apenas 0,35% do capital total em cada operação? É muito simples. A gente regula o tamanho da posição. E o que o método faz é exatamente regular o tamanho da posição. O tamanho da posição é função do seu capital e da distância do stop. Se você vai comprar nesse nível aqui, está pensando em comprar nesse nível aqui, perto de um nível de suporte, então vai colocar o stop aqui. Você pode então pensar em comprar 1.200 ações. Mas se você esperar um pouco e comprar só aqui, a distância para o stop vai ser muito maior. Você, para ter o mesmo risco, você tem que comprar menos ações. Essa que é a ideia, basicamente. Tá? E o que o método faz é que a hora que você vai comprar aqui, você define o stop e o objetivo, e o método primeiro vai dizer se você quer essa operação ou não. Só vai querer se o potencial de lucro dividido pelo de prejuízo for pelo menos 4. E depois, se for maior que 4, o fator lucro-prejuízo, ele calcula para você o tamanho da sua posição. Esse é o que ele faz. E te mostra qual é o risco do que você está assumindo. Tá? Então essa aqui é a ideia. De tal maneira que o eventual prejuízo seja no máximo, seja sempre no máximo aquele percentual que você define quando você você define o seu perfil. Então, é basicamente isso. Logicamente, existem algumas outras nuances do método que você pode saber ligando para nós aqui na Constop, 3957-5891. Nós vamos, com prazer, estar respondendo as suas dúvidas. Ou você pode também consultar o nosso site, que é www.constop.com.br.